Alô pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula aqui na Ensino Informação. O tema de hoje é demonstração por indução. Uma breve introdução ao chamado princípio da indução. Ele é um princípio que valida, é um princípio sem o qual não se pode justificar as demonstrações que são feitas pelo método de indução. Esse método de indução está ligado ao conjunto dos números naturais, ok? Bem, os números naturais, há milhares de anos, esses números naturais intuitivamente são usados para contagem, São usados para comparação entre conjuntos, objetos de um conjunto, Muito relacionado com a verificação da quantidade de elementos desse conjunto, E essa quantidade de elementos, ela pressupõe você admitir que o conjunto dos naturais ele tem tantos elementos quanto posso imaginar. Então, isso significa que o conjunto dos naturais, essa sequência de números naturais, que começa com 1, 2, 3, 4, ela é infinita. Para falar no princípio de indução, a gente tem que falar nos axiomas de Peano, certo? São esses axiomas, esses postulados, que vão dar um embasamento para a gente poder demonstrar por indução. Então, são de A até D, na verdade, então a gente tem aqui 4 axiomas de Peano, relativo ao conjuntos naturais. A gente ainda não tem esses números naturais ainda construído, mas admitimos que ele existe, certo? Então, esse primeiro axioma, o item A, ele afirma que existe uma função S de n em n, que associa a cada n um elemento chamado Sn pertencente a n, o chamado sucessor de n. A gente vai ver mais adiante que o sucessor de n, na verdade, para cada n fixo, é o n mais 1. Então, se o n é 4, o sucessor de n é o 5, e assim por diante. O item B afirma que essa função, na verdade, ela é injetiva. Antes de falar que ela é injetiva, ela é uma função muito bem definida. Porque um elemento n aqui no domínio não pode ter 2 sucessores. Ela é uma relação, mas é uma relação que cumpre essa propriedade. Então, ela é uma função bem definida. A propósito de que ela seja uma função injetiva, existe função injetiva e função objetiva. Ela, no caso, ela é uma função injetiva, o que importa aqui. Ela está nos dizendo o seguinte, é que elementos diferentes aqui no conjunto n têm sucessores diferentes, ok? Ou seja, se o número n aqui e o número m aqui distintos, implica que o sucessor de n é diferente do sucessor de n. Ou entre outras palavras, a gente pode afirmar o seguinte, pegando o contradomínio, um elemento aqui, certo? Um elemento P, se ele é sucessor de n aqui e sucessor de um m, obrigatoriamente o n tem que ser igual a m.
Isso caracteriza a injetividade da função. Tá? O item C está nos dizendo o seguinte, que o único elemento do conjunto dos naturais que não possui sucessor é o 1. Tá? Certo? O item D é o mais importante e ele, na verdade, é a ferramenta. Ele é a ferramenta que vai nos dizer como demonstrar por indução, certo? Propriedades que estão relacionadas ao conjunto dos números naturais, tá? Então, esse postulado, esse axioma D, está nos dizendo o seguinte, se eu tiver um subconjunto que está contido nos números naturais, se eu tiver certeza que o número 1 está contido em N, e se eu tiver certeza que o sucessor desse conjunto N está contido em X, tá? Ou seja, isto é, se o 1 está contido em... Na verdade, aqui é X, tá? Aqui é um errozinho, aqui é X. Se 1 pertence a X, se um sucessor de X está contido em X, então o X igual a N. Então, diz de outra palavra, se o N pertence a N, para todo N, o sucessor de N também está em X, então o X igual a N. Então, vamos reforçar mais uma vez. Aqui existe um errozinho aqui, ó, tá? Porque aqui é X, na verdade, tá certo? Então, se 1 está em X, então N. Na verdade, as demonstrações por indução não necessariamente vão começar por 1, tá? A verificação de que vale para 1, de que vale para 2, de que vale para 3. Muitas das propriedades, tá? Elas vão começar valendo, por exemplo, para n igual a 4, certo? Em diante, tá? Então, esse axioma, aqui novamente aqui colocando aqui, aqui é 1 pertencente a x, aqui é x, vamos reforçar, aqui é x, foi um erro, nos desculpem, aqui é x. Então, se x é um conjunto, um subconjunto de n, tal que o 1 pertence a x e se n pertence a x, implica que todo sucessor de n pertence a x, então x igual a n, tá? Então, o que diz o princípio de indução? O princípio de indução é um princípio que está ligado ao conjunto dos números naturais, tá? Então, ele afirma o seguinte, se eu tiver uma propriedade P que está relacionada aos números naturais, se eu tiver certeza de que aqui o 1 goza dessa propriedade P, entendeu? Note que aqui não é N, aqui é P, seria o X de lá. Então, se 1 goza da propriedade P, se além do mais, supondo que N goza dessa propriedade P, certo? Tá? Eu consegui mostrar que o sucessor de N também goza dessa propriedade, tá? Então, essa propriedade P é válida para qualquer que seja o número natural N, certo? Tá? Lembrando que a verificação dessa propriedade ou destas propriedades que estão relacionadas com os naturais não necessariamente precisa ser verificada para n igual a 1. Tá? A gente vai ver que algumas propriedades não necessariamente são válidas para 1, para 2, para 3. Elas começam para n. Para isso, tá? Para isso nós vamos dar uma olhada aqui na nossa revista Ensino e Informação, tá? Vamos clicar aqui em matemática pura, tá? Dentro da matemática pura existe, eu coloquei aqui, nós colocamos aqui várias disciplinas que precisam deste contexto da demonstração por indução ou do princípio da indução. Uma dessas disciplinas, em várias disciplinas, vai ter esse link em análise funcional, análise matemática, por exemplo. Desculpa, vamos voltar aqui. Análise funcional não, vou colocar aqui análise matemática. Tá? Dentro de análise matemática, a gente já tem bastante coisa aqui. A gente tem princípio de indução, um link para princípio de indução. Algumas coisas estão escritas aqui, tá? Mas a gente vai acessar essa página que foi editada.
é um texto do professor Elon Lages Lima, professor titular, catedrático e tal, do INPA, Instituto Nacional de Matemática Pura Aplicada. Então, o princípio de indução matemática, tá? A introdução que tem aqui, tá? A sequência dos números naturais, falando aqui já de José Peano, para dar a introdução aos axiomas de Peano. Note que aqui eu já corrigi, olha. Existe uma função de nn que associa cada n ao seu sucessor, tá? A função S é injetiva. Existe um único número natural que não possui sucessor, é o 1, tá? Se um subconjunto X contido N é tal que 1 pertence a X, note que aqui já está corrigido. Lá antes era N, então aqui é X. Se eu tiver certeza que 1 pertence a X e o sucessor de todo N está em X, então o X é igual a N. Esse é o princípio básico para fazer a inferência, que é um caso particular, na verdade, mostrando que ele é válido para um caso geral, ou seja, você parte de números naturais particulares, tá? Ou alguns, tá? Para fazer um teste, e depois supõe que vale para o natural, um N em particular, e mostra que vale para esse sucessor de N. Então você vai estar mostrando que vale para todo N, na verdade. Vocês vão poder verificar que aqui o que está escrito em linguagem matemática simbólica, aqui está escrito com a linha, B', C', D', em linguagem matemática, tudo aquilo que nós falamos. Por exemplo, aqui, ó, o único número natural que não possui sucessor é o 1. Tá? Axioma da indução, tá certo? Aqui muito bem formalizado o axioma da indução. Tá? O princípio da indução, aquele que dá propriedade P e tal, entendeu? Gosta da propriedade 1, gosta da propriedade P. Se eu mostrar que a propriedade P, além de valer para um certo N, ela vale para o sucessor de N, então ela gosta, essa propriedade goza da propriedade para todo N. Tá? Aqui é um exemplo do axioma de afirmação, tal, diferente. Tá? Vamos deixar aqui de lado. Tá? Verdadeiro P1, P1 diferente. Então, vamos dar uma olhada aqui. Nós falamos sobre os números naturais, mas a gente não tinha construído os números naturais. Aqui, depois de construídos naturais através de função de recorrência, entendeu? A gente consegue, através dessas funções de recorrência aqui, ó, f de n igual a k mais n, entendeu? Tal, mostrar as propriedades, mostrar como é que se faz a adição, como é que é construída a adição e a multiplicação de números naturais, certo? Além do mais, tá? Aqui tem as propriedades associativa, comutativa, lei do corte, tá? Então, a relação de ordem, tá? Uma relação de ordem muito bem construída. Aqui diz o seguinte, se m é menor do que n e n é menor do que p, obrigatoriamente m é menor do que p. Tá? Isso pode ser demonstrado usando também indução, tá? Mas aqui a gente vai mostrar usando os números naturais em si. Se o m é menor do que n, então significa que existe um k, pertencente natural, que somado com ele vai dar o n. Se o n é menor que p, significa que existe um r que somado com ele, o p vai ser igual a r. Tá? Por quê? Porque eu estou assumindo que o n é menor. Então eu tenho que adicionar alguma coisa aqui no n para ele vir a ser igual ao p. Eu tenho que adicionar alguma coisa aqui no m para ele vir a ser igual ao n. Tá? Logo p, que é igual a n mais r, e o n é igual a m mais k, vai ser igual a m mais k mais r. Tá? Aqui, usando, sem ter demonstrado, mas vamos assumir que isso aqui é verdade, vale a propriedade associativa. Então, isso aqui é o m mais k mais r. Então, significa que eu precisei somar ao m k mais r para que o m viesse a ser igual ao p.
certo? Então significa que o M é menor que P. Então, essas propriedades elas são demonstradas. É mostrado que conjuntos naturais possuem uma relação de ordem que é completa, ou seja, eu posso comparar todos os números naturais, entendeu? Certo? Muita coisa a de se ver aqui, a tricotomia dos números naturais em relação à ordem que foi definida, existem só três possibilidades, ou M é menor do que N, para todo M e N pertencendo a naturais, ou M igual a N, ou N é menor do que o M, não tem, são todas excludentes, tá ok? Muita coisa tem aqui em relação aos números naturais, entendeu? O bom entendimento dele para bom fortalecimento na hora de você demonstrar por indução, não cometer algum erro lá em relação aos números naturais. Monotoricidade. Se eu tenho M menor que M, então se eu somar um P a cada lado aqui, que é P positivo, não vai alterar nada. A mesma coisa na multiplicação. Se eu multiplicar com P, lembrando que o P aqui é um P natural positivo, não é um número inteiro que poderia ser negativo. Senão a ordem inverte. Então se eu tiver N menor que P, M menor que N, tá? Então, multiplicando ambos os lados aqui, eu vou ter M vezes P menor do que M vezes P, tá? O princípio da boa ordenação, tá? Diz o seguinte, que todo subconjunto não vazio A contido N pertence a possui um menor elemento. Esse é um princípio muito importante, porque ele nos garante que a demonstração por indução não precisa necessariamente começar por N igual a 1. Então, está dizendo, todo subconjunto não vazio A contido em N possui um menor elemento. Então, eu posso começar por os meus candidatos a verificar se a propriedade é válida para ele, começando com um N igual a 4, 5 ou qualquer coisa, tá? Então, o subconjunto seria, o A seria 4, 5, 6, 7, 8, tal, e em diante, infinito. Tá? E aqui tem alguns teoremas, entendeu? Monotoniosidade, segundo princípio da indução, o segundo método de demonstração, e aqui vários exercícios, tá ok? Que depois a gente vai ver alguns exemplos no quadro, na lousa, tá? Por enquanto a gente fica aqui e vamos aguardar o momento que a gente vai apresentar uns exemplos em lousa, tá ok?